Aí, foi. Então, beleza. Bora ver aqui propriedades de potência. Tá bem tranquilo. Então, bora lá, ó. Dado duas potências de mesma base, tá? A elevado a m e A elevado a n. Bora só relembrar aqui, ó. A elevado a m. A é a minha base. Vou colocar aqui, ó. Base e m é o meu expoente. Beleza? De uma potência. Esse daqui é a minha base. E esse daqui vai ser o meu expoente. Então, beleza, ó. Na multiplicação de potências de mesma base, o que é que eu faço? A minha propriedade me diz o quê? Eu vou conservar a base e eu vou somar os expoentes. Então, aqui, ó, base A, mesma base. Conservo a base, somo os expoentes. Beleza? Ó, com um exemplo numérico aqui, ó, bora ver. Quem é minha base nesse caso, não é 5? A base é 5. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou conservar a base, que é 5, e vou somar os expoentes. O expoente do primeiro ali é 4 e o do segundo é 2. Então, vou somar eles aqui, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 6. Tranquilo, né? Olha esse exemplo aqui de baixo agora, ó. Base 2, conserva a base, somos expoentes. 3 mais 5. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Tá tranquilo. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somo os expoentes. Essa é a primeira propriedade. Bora ver a segunda aqui também, coisa rápida, ó. Bem tranquilo. Divisão de potência de mesma base. Na multiplicação eu não conservo e somo. Na divisão eu conservo e subtraio. Olha aqui a propriedade, ó. Vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então se ligue, ó. Base 2. Conservo a base, subtraio os expoentes. 8 menos 5. 2 elevado 8 menos 5 dá 3. Beleza. O exemplo de baixo aqui agora, ó. Conservo a base, subtrai os expoentes. 3 menos... Olha o detalhe aqui agora, é menos o menos 5. Tá? Esse menos 5 aqui é esse expoente, mas eu tenho que subtrair. Então, quando eu subtraio, fica 3 menos o menos 5. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 5, que é 2 elevado a 8. Beleza, né? Tranquilo. Terceira propriedade agora aqui, ó. Potência de potência. O que que eu faço quando eu tenho uma potência de potência? Vou conservar aqui minha base, ó. Pego minha base e multiplico os expoentes. Multiplico os expoentes. Então se liga aqui, ó. Cadê minha base? Não é o 5? Vou pegar o 5 e multiplicar o 3 e o 2. Então vai ser 5, 3 vezes 2 no expoente. 5, 3 vezes 2, 6. Beleza. O de baixo aqui, ó. 4. Multiplico os expoentes. 5 vezes o menos 3 vai ficar 4 elevado a menos 15. Tranquilo também, né? Bora para a próxima. Potência de produto. O que é que eu vou fazer aqui? É como se fosse uma distributiva. Vou pegar essa potência e aplicar na primeira base. Vou pegar essa potência e aplicar na segunda base. Tá? Então, olha aqui para mim. Ó. 2 vezes 4 elevado a 3 é a mesma coisa de 2. Aqui, ó. 2 elevado a 3 vezes. Vou aplicar agora no segundo aqui, ó. 4 elevado a 3. Beleza? O de baixo, ó, 2. Desculpa. 5 elevado a 2, né? Ao quadrado. Vezes 2 também elevado ao quadrado. É só aplicar a propriedade. Potência de produto, tranquilaço também. Bora para a próxima, só vai.
potência de quociente. Da mesma forma, uma distributivazinha aqui, ó. Vou aplicar no de cima, vou aplicar no de baixo. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Não é 6 sobre 4 ao quadrado? Isso é a mesma coisa que 6 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. É só eu aplicar, ó. Aplico esse ao quadrado aqui no 6, aplico ao quadrado aqui no 4. Olha o de baixo. Vou aplicar esse cubo aqui, né, o 3, no 1, então vai ser 1 elevado a 3. E vou aplicar esse 3 no 4, então vai ser 4 elevado a 3. Beleza? Só é como se fosse uma distributivazinha mesmo. Próximo. Potência de expoente negativo. O que eu vou fazer com potência de expoente negativo? Eu vou inverter a base e o expoente fica positivo. Então, ó, não é A sobre B com expoente negativo? Eu vou inverter, vai ficar B sobre A. E o expoente fica positivo, ó, positivo. Então, se liga aqui, quem é a minha base nesse caso? Não é 2? Se não aparece o número aqui embaixo é porque é 1, né? Então é 2 sobre 1. Se eu quero saber aqui o inverso disso aqui, o inverso de 2 sobre 1 é o quê? 1 sobre 2. Se eu invertir o meu expoente, que era menos 3, vai ficar 3 positivo. Beleza? Olha o de baixo aqui agora, ó. Não é 10 sobre 1? Então aqui agora vai ser 1 sobre 10 elevado a 5, que era negativo, agora fica positivo. Beleza. Próxima propriedade. Potência com expoente fracionário. Potência com expoente fracionário. Essa fração aqui, ela vai me indicar que eu vou transformar essa base com expoente fracionário em uma raiz, tá? Um jeito bem legal de lembrar isso aqui, não confundir na hora, ó, é o seguinte. A elevado a m sobre n é a mesma coisa que A elevado a m aqui dentro e n aqui fora. Para lembrar de um jeito meio didático, você pode fazer um solzinho aqui, ó, sol meio feio, que eu não sei desenhar, ó, os raios solares. E aí o que acontece, ó? O m que tava no sol, tá vendo? Ele tava exposto aqui no sol, ó. Agora ele vem aqui para a sombra. Tá vendo? E o N que tava aqui debaixo, ó, tava na sombra, agora ele vem aqui pro sol. É só um jeito didático de lembrar mesmo. Então o M que tava no sol vai para a sombra, o N que tava na sombra vai pro sol. Então olha aqui esse exemplo, ó. É 4 elevado a 3 meios. Isso aqui, o que eu vou fazer? Vou transformar numa raiz. Não é 4? Quem é que tá na sombra nesse caso? O 2, ó, tá na sombra, tá vendo? O 3 tá protegendo ele, o 2 tá na sombra. Se o 2 tá na sombra, agora ele vai pro sol. Se o 3 estava no sol, agora ele vai pra sombra. Beleza? O de baixo aqui agora, ó. Raiz 27, que é a minha base, né? O 1 estava no sol, então vai pra sombra aqui dentro. O 3 estava na sombra, então vai pro sol aqui fora. Beleza? Expoente fracionário tranquilo também. E as duas últimas, que é a seguinte: potência com expoente igual a 0 e potência com expoente igual a 1. Toda potência com expoente igual a 0 resulta em 1. É uma propriedade aqui, ó. Toda potência com expoente igual a 0 resulta em 1. Então olha aqui para mim. Olha esse número gigante aqui do lado. Esse número todo está elevado a 0. Então isso aqui vai ser igual a quanto? 1. Esse número todo aqui elevado a 0 é 1. Porque todo número elevado a 0 é 1. É uma propriedade da potência, tá? Assim como, olha essa aqui de baixo, potência com expoente igual a 1 é o próprio número. Então, A elevado a 1 é igual a A.
Olha esse exemplo aqui do lado. 123 elevado a 1 vai ser quem? O próprio 123. Então, só para recapitular. Toda potência com expoente igual a zero resulta em 1. E toda potência com expoente igual a 1 é o próprio número. Tá? Que é a própria base, beleza? Bom, dada essas propriedades de potência, que são bem tranquilinhas, a gente vai ver aqui agora a equação exponencial. Porque eu precisava mostrar para vocês propriedade de potência antes de falar de equação exponencial, porque a gente vai usar para resolver lá, tá bom? Então, primeira coisa aqui, ó, equação exponencial. O que é uma equação exponencial? É quando eu tenho uma incógnita no expoente. É uma equação exponencial, faz sentido. Você tem lá, tem a ver com potência, por isso que a gente usa as propriedades. E como é que eu resolvo uma equação exponencial? O primeiro passo é eu igualar a base, as bases da minha igualdade. Tá? Por quê? Porque tem uma propriedade que me diz o seguinte: se a base, se a base dos dois lados da igualdade são iguais, significa que a potência, o expoente, né, dessas bases também são iguais. Então eu vou aplicar essa propriedade para resolver a equação exponencial. Então perceba o seguinte, ó, a elevado a n é igual a elevado a m. As bases não são iguais nos dois lados da igualdade? Isso aqui significa que os expoentes também são iguais. Então eu vou aplicar essa propriedade para resolver minha equação, tá? Então olha aqui para mim, ó. Bora resolver aqui o seguinte. O primeiro exemplo aqui, ó, 32 é igual a 2 elevado a x. Primeira coisa que a gente tem que averiguar. Eu consigo transformar 2 em 32? Não consigo. Eu consigo transformar 32 em 2? Esse daí já é possível. Bora fazer o seguinte, eu vou pegar esse 32 aqui e eu vou decompor ele, vou fatorar pra gente transformar ele na base 2. Vou pegar aqui, ó, 32 dividido por 2 dá quanto? 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Ou seja, 36 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Significa que se eu reescrever 32 como 2 elevado a 5, olha o que vai acontecer aqui para mim. Ó. 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a x. Qual foi a propriedade que eu disse para vocês? Quando as minhas bases são iguais, consequentemente meus expoentes também são iguais. Então, se as minhas bases são iguais, ó, eu posso fazer isso aqui. Corto minha base e sobra aqui meus expoentes. Ó. X é igual a 5. Beleza? Tranquilo, né? Esse primeiro exemplo ficou tranquilaço. Vou fazer o segundo aqui agora. Ó. Tá? O segundo exemplo. 5. Eu consigo transformar 5 em 625? Não consigo. Mas eu consigo transformar 625 em 5. Então bota aqui, ó. 5x mais 3 é a mesma coisa que 5 elevado a quanto? Bora decompor 625? 625, ó, dividido por 5, vou fazer aqui com vocês junto. Bora lá. 625 dividido por 5, olha o que vai dar, 125. Isso aqui eu consigo dividir por 5 ainda? Consigo. Dividido por 5 dá 25, ó. 125 dividido por 5, 25. Consigo dividir por 5 ainda? Consigo dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então, 625 é a mesma coisa que 5 elevado ao 1, 2, 3, 4. 5 elevado à quarta potência. Então, eu posso reescrever 625 como 5 elevado
a quarta potência. Olha o que acontece aqui para mim agora, ó. Bases iguais, tá vendo? 5, 5 nos dois lados da igualdade. Posso cortar as minhas bases e pela propriedade eu igualo os expoentes. Então, x mais 3, que é o meu expoente do primeiro, 5, é igual ao segundo expoente aqui, ó, que é 4. X está positivo, 3 está positivo, passa para lá, negativo, né? 4 menos 3. Então, x é igual a 1. Beleza? Vou fazer agora esse exemplo aqui do lado. Olha aqui para mim. Pausa o vídeo e tenta fazer sozinho. Mas eu vou fazer contigo aqui agora. 7 eu não consigo transformar em 49. Mas 49 eu consigo transformar em 7. Isso? 49 aqui, ó, decompondo. 49. Se eu dividir por 7, dá 7. Eu divido por 7, que dá 1. Então, 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Posso reescrever isso aqui da seguinte forma, ó. 7x elevado a x menos 5 é igual a 49. 49 é o quê? 7 ao quadrado. As bases são iguais? São iguais, né? Eu consegui igualar as bases aqui, ó. 7, 7. Se as bases são iguais, eu corto. Corto, igualo os expoentes. X menos 5 é igual a 2. Esse 5 está negativo, então passa para lá como 2 mais 5. Beleza? Então, x é igual a 7. Tranquilo, né? Vou fazer o último exemplo aqui, ó, dos mais simples por enquanto. 16 elevado a x é igual a 1 sobre 4 elevado a x. Primeira pergunta, eu consigo transformar 16 em 4 ou 4 em 16? Bom, 16 eu consigo transformar em 4, né? Consigo. 16, ó. Se eu fatorar aqui, 16 dividido, vou botar aqui a decomposição, por 4 dá 4, por 4 dá 1. Então, 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, olha a propriedade que a gente vai aplicar agora. Se 16 é 4 ao quadrado, 4 ao quadrado sobra o x aqui de fora, ó. Isso aqui é igual a 1 sobre 4 elevado a x. Propriedade da potência que a gente já viu, ó, potência da potência. Quando eu tenho isso aqui, eu multiplico. Então vai ficar 4 elevado a 2 vezes x, 2x, que é igual a 1 sobre 4 elevado a x. Beleza? 4 elevado a x. Como é que eu igualo a base aqui agora? Porque eu tenho uma base igual a 4 e tenho a outra base igual a 1 sobre 4. Para eu inverter essa base aqui, o que eu faço? Alguém lembra? Vou colocar o negativo, ó. Então eu posso fazer o seguinte: 4 elevado a 2x é igual a 4 elevado a menos x. Tá vendo? A gente muitas vezes aplica a propriedade inversa. Porque o caminho inverso, né? Deixa eu voltar aqui naquela parte, ó. Quando a gente tá vendo aqui, cadê? Vou pegar o primeiro exemplo. Muitas vezes, quando a gente tá aprendendo a propriedade da potência, a gente aprende aqui, ó. A elevado a m vezes a elevado a n. O que eu faço? Vou conservar a base e vou somar os expoentes. Beleza. Isso aqui que a gente aprende. Só que muitas vezes a gente faz o caminho inverso. A gente já tem isso aqui pronto. A gente já tem, ó, que A é m mais n. E aí você tem que enxergar e decompor isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que A elevado a m vezes A elevado a n. Então você está percorrendo o caminho inverso. Muitas vezes a gente faz isso quando a gente está resolvendo uma equação exponencial. O que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Ele já te deu essa
essa base aqui, essa potência já resolvida, e aí a gente voltou para o expoente negativo, né? Então, quando a gente pega aqui, ó, não igualei as bases nesse caso, 4, 4, corto. E vou pegar aqui agora, ó. 2x é igual a menos x. Esse x passa para lá positivo, então vai ficar 3x igual a zero, x é igual a zero, né? 3x é igual a zero, logo x é igual a zero. Beleza. Tranquilo, né? Vou passar aqui para alguns exemplos mais complicadinhos agora. Mais complicadinhos. A gente vai precisar relembrar de algumas outras coisas. Bora lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou tirar esse número aqui da raiz, né? Pra gente conseguir visualizar melhor. Então bora lá, ó. Vou repetir esse 25 por enquanto. 3x mais 1. E vou tirar esse 5 da raiz. Lembra do seguinte, ó. Quem tá na sombra vai pro sol. Então ele vai ficar em cima. E quem tá no sol vai pra sombra. Então fica embaixo. Só que quem aqui fica embaixo? Se não, se não tá aparecendo aqui, é raiz quadrada, não é isso? Então, ó. O 2 tá aqui embaixo. Agora eu pergunto. Eu consigo transformar 5 em 25 ou 25 em 5? Consigo. 25, se você fatorar, é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Ó a potência da potência de novo. 5 ao quadrado. E sobra pra mim aqui, ó, 3x mais 1. Que tem que ser igual a 5 elevado a 56 menos x sobre 2. Fazendo aqui a multiplicação, a distributiva, 2 vezes 3x e 2 vezes 1, eu tenho 5 elevado a 6x, né? Vai ficar 2 vezes 3x, 6x. E 2 vezes 1, 2. Isso igual a 5 elevado a 56 menos x sobre 2. Bases iguais, tá vendo? 5, 5, corto, corto. Igual os expoentes agora. Então aqui, ó. 6x mais 2 é igual a 56 menos x sobre 2. Aqui agora é uma equação normal que a gente resolve, tá? Aí vai ter que lembrar como que resolve a equação, ó. Esse 2 que está multiplicando, eu posso passar ele para lá. Ou esse 2 que está dividindo, eu posso passar para lá multiplicando, né? Então passa aqui, ó. 2 vezes 6, 12, né? 12x. 2 vezes 2, 4. E aí sobra para mim o 56 menos o x. Eu passo o seguinte, ó. Esse x passa para lá somando, então fica 13, né? 12 mais 1x, 13x. E esse 4 passa para cá subtraindo. Então 56 menos 4, 52. 13 está multiplicando, desce dividindo. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. 52 dividido por 13. Tá? 52 dividido 13, deixa eu ver. 52 dividido 13. 52 dividido por 13 dá 4. Pronto, então aqui o x é igual a 4. Beleza? Olha o exemplo aqui do lado agora. A gente vai precisar de lembrar de uma outra propriedade. Vocês percebem que o tempo todo a gente aplicando propriedade de potência para resolver a equação exponencial, né? Por isso que eu tive que mostrar para vocês. Então bora lá, ó. Eu consigo transformar 1 em 17 ou 17 em 1? Eita, Matheus, agora eu não lembro. Vamos precisar relembrar de uma propriedade que diz o seguinte. Tem algum número, ou melhor, tem algum expoente que se eu elevar algum número aí dá 1? Ou 0, né? Se eu pego um número e elevo a 0, dá 1. Então concorda comigo que, olha o que eu vou fazer aqui, olha a maracutaia, ó. 17, 4x mais 1
é igual... Como é que eu faço 17 dar 1? Eu pego o 17 e elevo a zero. Rapaz, entendi. 17 elevado a zero não é 1? Então, eu só tô colocando a propriedade aqui, ó. 17 elevado a zero é a mesma coisa que 1. Eu só tô reescrevendo de uma outra forma. E aí, ó, qual é o lance? Eu consegui igualar minha base. 17, 17, corto, corto. Igual os expoentes. Agora, ó. 4x mais 1 igual a, ó, zero. 4x igual a menos 1, né? Que esse 1 passa para lá negativo. X é igual... 4 está multiplicando, desce dividindo, menos 1 quarto. Então, x menos 1 quarto. Beleza? Tranquilo, né? Ó, agora a gente já vai começar a pegar alguns exemplos um pouquinho maiores. Só para ir treinando. Já pausa o vídeo e tenta fazer com que a gente discutiu aqui até agora. Mas bora fazer junto também. Ó, bora lá. Eu tenho aqui 2, né? Tem uma potência de base 2, uma potência de base 8 e uma potência de base 4. Pergunta: eu consigo colocar todo mundo na mesma base? Assim, 2, 8 e 4 são números pares, né? Então eu consigo colocar todo mundo na base 2, ó. 8, se você dividir aqui, vou botar um pouquinho mais pra cá, ó. 8, se a gente fatorar, 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Então 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. E 4, se a gente, né, dividir também, 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então olha o seguinte, ó. 2 elevado a 3x menos 2 vezes... Eu disse que 8 é a mesma coisa que 3, ou que 2 ao cubo. Então aqui, ó. 2 ao cubo. Só que agora, ó, me resta quem? O x mais 1, né? Porque o que eu fatorei foi o 8. É o 8 que eu fatorei aqui, ó. Mas o x mais 1 ainda existe, então eu preciso colocar ele aqui fora do parêntese. Isso aqui é igual a 4, que eu disse que é 2 ao quadrado. De novo, essa propriedade, ó, 2 ao quadrado dentro do parêntese. E me resta o x menos 1 ali fora. Beleza? O que eu faço agora, ó? 2, 3x menos 2 vezes potência da potência. Pego esse expoente daqui e multiplico com os de fora, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. Agora eu vou fazer o outro. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes menos 1, menos 2. Olha o lance, consegui colocar todo mundo na mesma base, ó. 2, 2, 2. E agora eu posso aplicar a propriedade, porque olha aqui o que vai acontecer. Não é uma multiplicação de potência de mesma base? Olha aqui o sinal de multiplicação. Então o que eu faço nesse caso? Vou conservar a base e somar os expoentes. Então aqui, ó. 3x menos 2 mais o outro expoente, ó. Mais 3x mais 3. E isso tudo tem que ser igual a 2 elevado a 2x menos 2. Beleza? Somando o expoente aqui agora, ó. Letra com letra, número com número. Se ligue, ó. 3x com 3x dá 6x. É isso? E 3 menos 2, ó, 3 menos 2 dá 1. Isso tudo tem que ser igual a 2 elevado a 2x menos 2. Olha o que a gente caiu agora numa equação exponencial. A gente já igualou a base, ó, porque a gente fatorou aqui. Então, tenho que as bases são iguais. O que eu posso fazer pela propriedade? Se as bases são iguais, eu posso cortar as minhas bases e igualar os expoentes.
Então eu tenho nesse caso aqui, ó, 6x mais 1, que é meu expoente do primeiro, é igual a 2x menos 2, que é o expoente do segundo. Letra de um lado, número do outro. 6x, passo esse 2x para lá negativo, é igual a menos 2, e esse 1, que está positivo, passa negativo. Vai ficar aqui, ó, 4x, né? 6x menos 2x, 4x. E menos 2 com menos 1, menos 3. Isso aqui vai dar o quê? 4 está multiplicando, desce dividindo. X é igual a menos 3 quartos. E aí eu encontro o valor de x. Beleza? Tranquilo. Tenta refazer isso aqui vocês. Depois que eu fiz. Se não conseguiu fazer, dá um pause, faz sozinho para ir treinando. A gente vai fazer mais um exemplo de uma equação exponencial. Qual é a diferença agora? Aqui eu tinha o sinal, ó, de multiplicação. Aqui eu já tenho uma soma. Então, o que a gente vai ter que observar nesse caso? Eu vou ter que desmembrar essa minha equação aí, tá? As minhas potências. Então, olha aqui. Lembra que eu falei que a gente muitas vezes vai usar o caminho inverso? Eu tinha, por exemplo, ó, que A elevado a M vezes A elevado a N é igual a conservar a base e somar os expoentes. Não é isso? Nesse caso aqui, olha o que eu tenho. Eu já tenho a minha soma feita. Eu já tenho um resultado disso aqui. Olha aqui. Então eu vou ter que desmembrar ele para trazer para a forma, ó, de multiplicação aqui de potência. Então olha o que eu vou fazer. Eu sei que 3 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Conseguiram visualizar isso? Olha aqui, ó. 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, o que que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. X mais 1. Olha lá, não é 3 elevado a x mais 1? Aqui. Só que a gente fez o caminho inverso. É o que eu falei para vocês. Ele já te deu isso aqui, a gente trouxe para cá de volta. Tá? Vou fazer a mesma coisa com outro caso aqui, ó. Não é 3 elevado a x mais 2? Então, 3 elevado a x mais 2 é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Isso tudo igual a 12. Beleza? Para você resolver isso aqui agora, você tem dois caminhos. Tá? Eu vou ensinar o primeiro para vocês, que é o mais intuitivo. Olha aqui para mim. Olhando para esses elementos aqui, ó, vocês conseguem perceber alguma coisa em comum entre eles que tanto a primeira parcela tem, ó aqui, essa primeira, quanto essa segunda? O 3 elevado a x, né? 3 elevado a x tem tanto no primeiro, 3 elevado a x tem tanto no segundo. Então eu consigo colocar esse 3 elevado a x em evidência. Se eu coloco 3 elevado a x em evidência, sobra para mim quem, ó? 3 elevado a 1, não é isso? Mais o 3 elevado ao quadrado. Isso tudo aqui igual a 12. Se ligou? Então olha aqui para mim, ó. 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1 é 3. Lembra da propriedade que todo número elevado a 1 é o próprio número? 3 elevado a 1 é 3. E 3 ao quadrado, 9. É isso? Isso aqui tem que ser igual a 12. 3 elevado a x vezes 3 mais 9, 12, né? 3 mais 9, 12. Isso aqui tem que ser igual a 12. Aí agora eu pergunto, eu não quero isolar o 3 elevado a x, então eu tenho que tirar esse 12 daqui. Esse 12 está multiplicando, então ele desce dividindo. Ó. Então vai ficar assim, 3 elevado a x é igual a esse 12 daqui, dividido por esse 12 que eu vou descer dividindo.
Vai ficar assim, ó. 3 elevado a x é igual a 12 dividido por 12. E quanto é 12 dividido por 12? 1, não é isso? Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então aqui, ó, 12 dividido por 12 dá 1. E agora eu volto lá naquela propriedade. Como é que eu faço 3? Como é que eu coloco aqui essa base aqui para que ele vire 3? Eu sei que todo número elevado a zero é 1. Então se eu fizer o seguinte, ó, 3 elevado a x igual a 3 elevado a zero, eu estou reescrevendo o 1 em uma potência de base 3. Lembra que qualquer número elevado a zero é 1? Se eu igualei as bases, ó, 3, 3, agora igualo os expoentes. X igual a zero. E aí eu encontro o valor de x. Beleza? Tranquilo, né? Essa é a primeira forma de fazer, tá? Essa é a primeira forma de fazer uma equação exponencial desse tipo aqui. Eu acho que essa forma aqui é uma forma mais intuitiva, porque você consegue perceber o que tem em comum, você vai fazendo como se fosse uma equação normal, né? Passando para um lado, passando para o outro. O outro jeito de fazer é um jeito que eu vou mostrar para vocês aqui também, né? Por questão de ter uma outra opção, mas que eu acredito que vocês não vão gostar muito, não. Mas eu vou mostrar do mesmo jeito. Ó, seguinte, eu vou dizer, a gente já vai começar daqui, ó. Vou começar daqui já. A gente já desmembrou, achou tudo bonitinho, beleza. Eu vou dizer que 3 elevado a x, 3 elevado a x, vai ser igual a uma letra K, tá? K. Enfim, K vai ser uma letra para representar 3 elevado a x. Então, onde eu tiver 3 elevado a x, eu vou substituir por K. Então, olha aqui, ó. 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Vai ficar aqui em K vezes 3 elevado a 1, que é 3, mais 3 elevado a x, que aí eu disse que é K, vezes 3 elevado ao quadrado, que é 9. Isso aqui é igual a 12. Não é isso? Olha aqui para mim. 3 vezes K é 3K. 9 vezes K é 9K. Isso aqui é igual a 12. 3K mais 9K dá 12K. 12K é igual a 12. Aí agora eu tenho que isolar a incógnita, né? Se o 12 está multiplicando, desce dividindo. Então vai passar o quê? 12 aqui, esse 12 dividido com esse daqui, dá 1. Esse daqui não está multiplicando, então vai descer dividindo. Aí fica 12 dividido por 12, 1. Então eu achei que K é igual a 1. Acaba aqui? Não. Olha aqui essa relação que a gente montou lá no início. Eu não disse que 3 elevado a x é K? Então olha aqui, ó. Vou substituir agora. 3 elevado a x é igual a K. K a gente disse que é 1. E a gente cai nessa equação que a gente caiu aqui, ó. Tá vendo? E aí eu só reescrevo como potência de base 3. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a zero. Logo, x é igual a zero. Tá? Então tem essas duas formas de fazer. Ou por fator comum. Coloca aqui, ó, fator comum, tá? Fator comum em evidência. Que foi essa primeira forma aqui. Ou você pode fazer por substituição. Você vai atribuir uma letra, né? Para o seu exponencial desconhecido, que no caso aqui da gente foi o 3 elevado a x. E aí no final você iguala aquele para achar o valor de x, tá? Esse não necessariamente precisa ser um k, tá? Você pode dizer que 3 elevado a x é m, 3 elevado a x é l, 3 elevado a x é y, é x. A gente não bota x aqui porque já tem esse x aqui de cima, né? Mas 3 elevado a x é igual a uma letra qualquer. Não precisa ser um K não, para vocês não se atrapalharem. Coloca a letra que você quiser colocar. Só coloquei um K aqui porque é um número desconhecido e a gente quer descobrir. A gente coloca uma letra. Aí depois a gente substitui. Então tem esses dois métodos aqui para fazer. Então assim, equação exponencial
É isso aqui. Não é nada de fim do mundo. Só que você tem que enxergar as propriedades da potência e aplicar na equação exponencial. E como eu falei com vocês, e eu volto a repetir, muitas vezes a gente vai fazer o caminho inverso da coisa, né? Como foi nesse caso aqui, ó. Eu já tenho a minha multiplicação pronta. E aí eu retornei pro produto de mesma base, tá vendo aqui? Então a gente tem que saber enxergar isso daqui também, fazer a propriedade e saber voltar à propriedade. É importante saber isso também, beleza? Então tem que treinar, não tem jeito, é treino, é prática e aí vai aprendendo a fazer com naturalidade, né? As propriedades. Bom, já emendando aqui então, eu vou falar de inequação exponencial. Vou dar só um exemplo aqui bem rapidinho também, para não alongar muito. Então, bora lá. Inequação exponencial segue os mesmos princípios da equação exponencial. Como é que eu vou resolver? Tenho que igualar a base. A única diferença é que na inequação exponencial eu vou ter uma propriedade a mais que eu vou ter que aplicar. Que é o seguinte, eu vou, além de igualar a base, eu vou ter que observar o valor da minha base. Se a minha base ela é maior do que 1 ou se a minha base ela é um valor entre 0 e 1, tá? Para quem assistiu o vídeo de função exponencial já está um pouquinho ligado, né, no que isso aqui vai estar me indicando. Por que a função exponencial tem que ser maior do que 1, porque tem que ser entre 0 e 1, né? Não pode ser 0, não pode ser 1, não pode ser um número negativo. Então, se você está aqui, você já passou da parte de função exponencial. Você já sabe um pouco essa parte aí. Então, na inequação exponencial, eu vou seguir essa propriedade, tá? Primeira coisa. Primeira coisa. Vou olhar a minha base. Que a minha base, nesse caso, é 5. 5 é um número maior do que 1 ou é um número que está entre 0 e 1? É um número maior do que 1. Se é um número maior do que 1, ó, o sinal permanece. Tá vendo que o sinal permanece? Não muda nada. Então, olha o seguinte, ó. 5 elevado a x tem que ser maior do que 5 ao quadrado, né? 25 é 5 ao quadrado. Então, x tem que ser maior do que 2. Tranquilo. Não tem mistério. Beleza? Olha o outro aqui do lado agora, ó. 4, né? Elevado a x mais 2 menos 4x maior, desculpe, maior ou igual a 60. O que a gente pode fazer aqui nesse caso? Vamos desmembrar a equação, né? Ou a inequação, na verdade. E a gente fez na de lá de cima, ó. 4 elevado a x mais 2 é a mesma coisa que 4 elevado a x vezes 4 elevado a 2. É isso? Menos o 4 elevado a x. E isso aqui tem que ser maior ou igual a 60. Tá? Vou fazer aqui por fator comum. Vou botar aqui o 4x, ó, como fator comum, tá? E aí sobra aqui pra mim é 16, né? Menos 1. Esse que tem esse menos aqui negativo. Então isso aqui tem que ser maior ou igual a 60. E aí sobra pra mim 4 elevado a x vezes 15 maior ou igual a 60. 15 está multiplicando, desce dividindo. Então vai ficar o quê? 4 elevado a x tem que ser maior ou igual a 4. Não é isso? 60 dividido por 15, 4. Aí olha aqui para mim agora. 4. Vou abaixar um pouquinho. 4 é uma base maior do que 1 ou é uma base que está entre 0 e 1? É uma base maior do que 1. Então olha aqui de novo para minha propriedade, ó. Se a base é maior do que 1, o sinal permanece. Não é isso? Então, 4 elevado a x maior ou igual a 4. Eu sei que esse expoente aqui é 1, ó. Se não aparece, é 1. As bases já são iguais, só cortar. Então, x tem que ser maior ou igual a 1. Beleza?
Na equação exponencial aí é tão tranquilo quanto equação exponencial. É só prestar atenção na propriedade. Tá bom? Olha aqui para mim agora, ó. 1 meio elevado a x tem que ser maior do que 1 oitavo. Pergunta, 1 meio é maior do que 1? Não é, né? 1 meio é a mesma coisa que 0,5. 0,5 é um valor que está entre 0 e 1. Se é um valor que está entre 0 e 1, qual é a propriedade que eu vou aplicar? Vou inverter o sinal. Então, olha aqui agora, ó. 1 meio elevado a x, inverto o sinal, 1 oitavo. Beleza? E agora, eu aplico a propriedade de igualar a base normalmente, né? Eu consigo igualar 1 meio, né? Consigo transformar 1 oitavo em 1 meio, em 1 oitavo, minha garganta, em 1 meio. Consigo, né? 1 meio, então, ó, 1 meio elevado a x é menor que 1 sobre 2 elevado a 3. Se você fatorar 8 aqui, ó, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Então aqui, ó, bases iguais, 1 meio, corto a base, sobra para mim os expoentes. X tem que ser menor do que 3. Beleza? Ou seja, na equação exponencial é a mesma lógica de equação exponencial. Tem que aplicar propriedade, tem que igualar as bases. Qual é a diferença? É só prestar atenção nessas duas outras propriedades que surgem. Se a base é maior do que 1, permanece o sinal. Se a base está entre 0 e 1, o sinal inverte. Beleza? Então, vimos propriedade de potência, vimos equação exponencial e vimos na equação exponencial. Bem tranquilo, né? Então, vou ficando por aqui agora e é isso.